Em Lucas, no capítulo 15, a palavra está no versículo 25 até o 31. 25 até 31. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Amém? Eu quero ler de novo o 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E o pai responde: tudo que eu tenho é teu. Amém? Esta palavra Deus me deu entre terça-feira e quarta-feira. E quando foi na quarta-feira à noite, o pastor contou aquele sonho e trouxe a pregação. E como ultimamente eu estou gostando de plagiar os outros, né? Eu plagiei o pastor Sérgio 100%, quase ipsis verbis, lá no Pirituba. E agora eu quero plagiar aí uns 50%, permissão dada. E depois, quem não veio na quarta, vai saber onde é a palavra. E esta palavra eu coloquei como tema desencontrado, perdido dentro de casa. É o tema da palavra de hoje. Esta palavra, este rapaz aqui, irmão do pródigo, né, do filho pródigo, todo mundo sabe qual é a história do pródigo, não é? Todo mundo sabe. Este irmão mais velho, ele está bravo, ele não está gostando da história, porque ele fala: esse teu filho, né? Você pode ver até no tom, nas palavras que ele usa, né? Ele gastou o seu dinheiro com as prostitutas, gastou por aí afora na farra, e agora tem uma festa para ele. E eu, que estou aqui dentro da tua casa, te sirvo aí há tantos anos, o senhor nunca me deu nem um cabritinho, né? Para eu me alegrar. Então, a fala deste rapaz, deste irmão mais velho, é a fala de algumas pessoas que podem estar presentes aqui nesta noite, que se acham desencontrados na casa do Pai, ou até perdidos na casa do Pai, e também desencontrados na vida, não se encontraram como pessoas, como sabedores de uma missão. No sábado, a frase que eu vou dizer eu ouvi de uma pessoa, e talvez, com certeza, né? Você já ouviu essa frase, né? Cada um de nós veio aqui com uma missão. Já ouviu essa frase? Quem acredita que veio nessa terra com uma missão? Tá, mas que missão?
trabalhar, casar, arrumar filho, aí não deu certo, vamos separar. Que missão? Ganhar dinheiro, fazer, mudar? Isso não tem nada a ver, mas isso aí não serve para absolutamente nada do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, tanto faz se você é casado, se você é solteiro, tanto faz se você ganha dinheiro, se você não ganha, se você trabalha com isso, se trabalha com aquilo, porque desde que seja coisa honesta, né? Mas, do ponto de vista de Deus, isso não é missão. Isso aí é maneira de ganhar dinheiro para viver. Missão que cada um de nós tem é uma missão de servir a Deus. Servir a Deus, servir a obra de Deus, servindo ao próximo. Esse rapaz aqui, ele é desencontrado na vida, porque ele está na casa do pai, e a casa do pai, para mim e para você, pode ser isso que a gente chama de casa do pai, das coisas de Deus, e pode ser também que a gente esteja desencontrado. E esse nosso desencontro está gerando em nós tristeza, está gerando em nós instabilidade emocional, instabilidade com respeito à segurança de um futuro, de saber o que eu vim fazer nessa vida. Então, desde terça-feira, Deus vem falando comigo de pessoas desencontradas. E aí na quarta, o pastor prega uma mensagem excelente. Eu peguei ele ali na porta e falei, eu tenho que falar agora. E aí as pessoas costumam ter medo de mim. Eu não sei por quê, que eu sou tão assim, amigável, né? Eu não ponho medo em ninguém. E eu falei, eu quero comentar a mensagem agora, aqui na frente de todo mundo. E ele falou, eita, lá vem, né? Rapaz, que mensagem excelente, pastor. Parabéns. E os outros pastores também concordaram comigo. E ele falou das coisas que falou deste sonho, igreja lotada com galeria, mas um monte de gente que não entendeu ainda a situação do amor, que não entendeu ainda essa situação, essa relação de homens com Deus, de mulheres com Deus, ainda não entenderam essa relação, estão perdidos. E aí eu pergunto para você, como você se encontra aqui hoje? Você é um também desse desencontrado, desse perdido na casa de Deus. Você está aqui, mas você nem sabe direito o que você está fazendo aqui. Porque mesmo estando dentro de casa, este irmão era perdido. Diz o versículo 31, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. E por que que às vezes a gente está na igreja e a gente ainda não se encontrou? E aí, qual é a primeira coisa que a gente faz? É tentar culpar pessoas. Eu não me encontrei por causa dele, por causa dela, por causa disso, por causa daquilo. Porque não, porque não, porque não, porque não me deram oportunidade, porque não fizeram, porque não. E a gente ainda não reconheceu. O que precisava fazer este rapaz era olhar para a vida dele e entender tudo era dele. Mas ele tem uma visão equivocada. E pode ser que você também tenha uma visão equivocada de reino, uma visão equivocada de igreja, uma visão equivocada do povo de Deus. O que leva uma pessoa a se sentir assim? O que leva um homem ou uma mulher a se sentir assim? Aí junta tudo, né? O sonho do pastor, a mensagem do pastor Odivan, na quarta-feira. Isso pode nos trazer algumas respostas. E agora entra o plágio. Daqui para frente, o crédito não é meu. Marcos 12:30. Marcos 12:30. O que está escrito aí, igreja? Amarás, Senhor teu Deus, coração,
alma, entendimento e força. Amar a Deus de todo o coração. Quando a gente tenta destrinchar esses 3 elementos aí que o Senhor Jesus conversa com essa pessoa que é um escriba, né? Ele fala, nestes termos bíblicos, o coração é o centro do ser, abrangendo emoções, desejos e vontades. O coração representa o núcleo da identidade e das tomadas ou da tomada de decisões do indivíduo. Amar a Deus de todo o coração implica em afeto, compromisso profundo, sincero e incondicional. É o que Jesus está falando com aquele rapaz. E estas coisas aqui, elas podem ser também razões desse irmão do pródigo não estar entendendo. Está dentro da casa do pai, mas ele não está entendendo. E talvez alguns não estão entendendo, mesmo estando aqui. Porque quando fala amar a Deus de todo o coração, dentro dessas coisas aqui que o comentarista traz para nós, como é que nós estamos com os nossos desejos, com nossa vontade, com nossas decisões, com a nossa identidade com Ele? Nós estamos aplicando coração nisso mesmo, essência, compromisso sincero, incondicional. Essa palavra incondicional é muito forte, porque a gente vive no meio da igreja, mas esse negócio de incondicional, ele depende de alguma coisa. E quando ele passa a depender, aí pronto, ele já perde o sentido de ser incondicional. Porque a gente se compromete com Deus até que alguma coisa nossa atrapalhe ou seja mais importante. Como a história da irmãzinha de idade, né? A irmã, até amanhã cedo, na escola bíblica, ela falou, até amanhã, se Deus quiser, e se meu filho não me levar para a chácara. Então, a gente tem esse negócio de amor incondicional. Mas desde que não tenha nada mais interessante no nosso caminho. O segundo elemento que o Senhor Jesus coloca, de toda a tua alma. Amar a Deus de toda a alma. A alma representa a força vital, a essência de uma pessoa. Sugere também, irmãos, uma devoção que transcende o físico e o temporal, transcende essas ideias aqui do tempo, do nosso físico, as coisas aqui do natural. Isso reflete uma compreensão de que a vida, a existência, deve ser totalmente dedicada a Deus. Ame ao Senhor de toda a tua alma, toda a tua essência. Ame a Deus assim. Mas nossa alma é muito dependente. Porque a alma também fala de emoções, né? Num outro significado dela que normalmente a gente traz. E aí nossas emoções estão atreladas se está bem com a namorada, se está bem com o marido, se está bem com a esposa, se está bem, se está bem, se está bem. E Ele está dizendo para mim e para você, me ame com toda a sua alma. Acima destas coisas, você está conseguindo, irmãos, entender isso? Você está conseguindo ter esse tipo de amor de todo o teu coração e de toda a tua alma para com Deus?
E aí o terceiro elemento é: ama o Senhor de todo o teu entendimento, com toda a tua mente. Amar a Deus assim envolve intelecto, entendimento e raciocínio. Quando Paulo, no capítulo 12, na carta aos Romanos, ele fala: apresente a Deus um culto racional, um culto inteligente. Apresente a Deus é um culto com mente, é um culto que envolve lá dentro da pessoa entendimento e raciocínio. Amar a Deus de todo o teu entendimento exige uma fé ponderada e bem fundamentada. Porque hoje, irmãos, a fé que muitas pessoas professam é uma fé que não tem alicerce na palavra. Um irmão comentava comigo, né, que a irmãzinha chegou lá no trabalho toda feliz, porque o pastor pregou lá no domingo à noite que a arca, quando foi parar na casa do Obed-edom tinha o maior carinho com aquela arca. E ele cuidava da arca, ele pegava um paninho, passava na arca, e ele tinha um mimo com aquela arca, e era um cuidado com a arca. E ela chegou lá toda feliz, ele falou: irmã, mas nada disso está na Bíblia. Irmão, a gente ama, a gente coloca emoção, mas a gente está pondo muita emoção e muita história sem fundamento. Em momento algum diz que Obed-edom ficava lustrando a arca, irmãos. Acho que a glória de Deus precisa ser lustrada. Você e eu precisamos de passar aí um caolzinho, né, de vez em quando óleo de peroba, para aqueles, né, um lustra-móveis aí. A arca, irmão querido, não precisava ser lustrada, não. E aí a gente tem uma fé que as pessoas prometem muitas coisas, né? E se a gente entrar nesse campo aí de promessa, que já saiu de tanto microfone atrás de tanto púlpito, nós vamos ouvir cada absurdo. Então esta fé, amar a Deus com todo o teu entendimento, irmão, envolve essa coisa de uma fé fundamentada na palavra, onde os crentes são encorajados a buscar conhecimento e sabedoria, que são coisas distintas, conhecimento e sabedoria. E aí este aspecto envolve o quê? Meditar na palavra e alinhar os pensamentos com a verdade da palavra. Mas muitas vezes a gente lê a palavra, mas a gente não alinha nosso pensamento com a palavra. O irmão me contava, né? Acabou a aula, todo mundo falando lá de um monte de coisa bonita que aconteceu na aula. Mas acabou a aula, estava todo mundo fazendo o contrário do que a aula falava. Então, a palavra de Deus é a verdade, aleluia, glória a Deus. Mas na hora, no momento imediato, eu não estou falando depois de um dia, não, eu estou falando depois de 10 minutos. Tudo aquilo que foi falado se perdeu, porque a gente não está prestando atenção. E aí entendimento, irmãos, é colocar mesmo a mente naquilo, é pensar naquilo, é olhar para a palavra de Deus e sair meditando, pensando, para que aquilo tenha sentido na nossa vida, porque senão nós vamos ser, me desculpe a expressão malafaliana, um bando de bobo, que sai de casa, mas não tem sentido na vida. A gente está indo, não sabe para onde. Como aquela mulher que está diante da prefeitura ali em Osasco, uma fila enorme, ela pegou a fila também do Fundo Social. E quando chegou a vez dela, a funcionária pergunta: pois não? Ela fala: o que está acontecendo aqui, que todo mundo está nessa fila? E eu peguei essa fila também. Vocês estão dando alguma coisa? E a maioria, às vezes, das pessoas está assim, para onde que é o movimento? Vamos para lá, então. Ah, qual a igreja que é maior aqui do bairro? Vamos para lá. Mas a gente está indo, entrando em filas que a gente não sabe quais são os resultados. E se fosse a fila do caixão, você queria?
Ou se a fila é para doação, você doar. A gente não quer, a gente quer pegar a fila para receber. E o último aspecto que Jesus coloca depois do entendimento é: ame ao Senhor teu Deus de toda a tua força. Força. O que é isso que Jesus está falando aqui? Amar a Deus de toda a tua força. Ele está falando, irmão, de força mesmo, é força física. E aí o exemplo que o pastor Eudivan trouxe é o exemplo de Neemias. Você acha que Neemias voltou lá, falou com o rei Artaxerxes: eu tenho que voltar lá para a minha terra, para Jerusalém, porque eu tenho que servir a Deus. Ele chegou lá, irmãos. O que ele tinha que fazer lá em Jerusalém? Reconstruir, irmão. Construir muro, pegar pedra, machucar a mão, ser ameaçado de morte 1, 2, 3, 4, 5, um monte de vezes. Receber profecia mentirosa, botar a mão na massa, literalmente. Mas aí, quantos de nós têm colocado de verdade a mão na massa para Deus? Para nós a gente vai pôr, amanhã cedo a gente vai pôr. Amanhã cedo tem previsão de chuva. Quantos vão trabalhar amanhã cedo com chuva? Não deveria. Porque a gente às vezes não consegue vir para a igreja 9h30 da manhã, porque está chovendo, mas para o trabalho 5 horas da manhã não tem choro, não tem vela. A gente vai e ponto final. Seja no home office, seja para onde for, a gente levanta e a gente liga o computador, ou então a gente sai de carro, vai a pé, pega ônibus, pega trem, vai de carro, enfrenta trânsito, enfrenta a gente, enfrenta a buzina, enfrenta motoqueiro, enfrenta tudo, mas a gente vai. Mas quando se trata das coisas de Deus, eu não consigo, porque eu trabalhei muito, eu estou cansado, eu tenho muito compromisso. Você tem deixado as coisas de Deus para pegar aquilo que é seu. Mas que tal deixar um pouquinho daquilo que é seu e pegar aquilo que é de Deus? Outro dia uma irmã falou assim: eu ia trabalhar no domingo de manhã, mas aí não deu certo. Eu falei: glória a Deus, isso não é para você não, irmã. Pega outro, que Deus tem outra coisa para você. Não estou falando dos irmãos que já estão trabalhando, fica em paz, tá? A palavra foi direcionada lá e Deus sabe cada um como é que trabalha. Mas tem coisa que a gente busca sem necessidade. Tem coisas que a gente tem que fazer, mas tem coisas que a gente busca. Amar a Deus com toda a força refere-se às capacidades e recursos físicos que a pessoa tem. Implica em usar energia, as habilidades e os bens materiais a serviço de Deus. Cada ação e cada serviço nosso são direcionados para honrar a Deus. E nós precisamos entender isso. Porque quando a gente olha para o irmão do pródigo, e quando olhamos para nós mesmos, podem estar aqui, nas palavras de Marcos 12:30, a explicação do porquê ele está com esses problemas. Ou do porquê de tanto ele como nós, ou alguns de nós, nos sentimos desencontrados e até mesmo perdidos na casa do Pai. Está faltando entrega. Irmão, esse negócio de meia entrega para Jesus não vale nada. É chato, é um peso vir para a igreja. Se a gente não entrega nossa alma de verdade para Deus, igreja é um peso nos nossos ombros, porque a gente nem é crente nem é descrente, é um meio termo. Não é nem errado de todo e nem certo de todo. A gente é uma coisa que quer o errado, quer o certo, quer de lá de fora, quer aqui de dentro.
Não vai dar certo para você assim, não, meu irmão. Você tem que escolher o que você quer. Você quer Deus? Abraça 100%. Você quer o mundo? Abraça 100%. No final da linha tem recompensa para quem é crente. No final da linha tem desgraça para quem escolhe o mundão. Eu tenho que te avisar, né? Eu já estou avisando você. Porque no final da linha, tudo isso vai chegar num ponto. E aí vai trazer para nós uma colheita. Eu venho aqui uma vez por semana ou duas. Eu faço minha obrigação aqui. Isso aí não está te garantindo nada, meu querido irmão. Você está perdendo seu tempo. Você precisa ter um encontro real com Jesus. O sonho do pastor mostra a igreja enorme, enorme, enorme. Mas muita gente que não ama a Deus, que não está nem aí para Deus. O que nós estamos pensando, irmãos? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Oh, eu vim na terra, estou cumprindo a minha missão. Isso é porcaria, você não está fazendo nada. Está perdendo tempo na vida. Se você não se encontrou em Cristo Jesus, você precisa se encontrar com Ele. Porque a missão de Deus, meu querido irmão, não era trabalhar, não era ganhar dinheiro. Missão de Deus é ter vida com Deus. E ter vida a serviço de Deus. Para o engrandecimento do reino de Deus. Converge para Ele e não para você. Muitas pessoas estão dando murro em ponta de faca. Foi o que Jesus falou para Paulo. Se fosse parafrasear Paulo, dura coisa para você dar murro em ponta de faca. A linguagem bíblica é recalcitrar contra os aguilhões. A linguagem atual é dar murro em ponta de faca. Tem pessoas aqui que estão gastando muita energia, mas estão dando murro em ponta de faca. Veja esta imagem, você fechando a mão com vontade e dando murro na ponta da faca. Arrepia, né? Dói. Mas é isso que algumas pessoas estão fazendo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, com força mesmo. Está entendendo? E aí, isso explica, né? Porque nós nos sentimos desencontrados, as revoltas, os traumas, a dureza de coração e a falta de uma entrega completa da nossa vida a Deus são os elementos responsáveis por esse estado em alguns corações aqui nesta noite. E aí eu pergunto para você, você quer mudar isso? Ou prefere continuar no seu canto de sofrimento e desencontro? E aí eu posso trocar a palavra canto por conto, e aí você pode viver o seu conto de fadas, sua ilusão. O que você quer hoje? Amém? Entendeu a palavra? Posso terminar? Então, amém. Que o Senhor nos dê graça para a gente compreender sempre sua vontade. E eu concluo com nós todos repetindo o versículo. Vamos lá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Se isto for uma verdade para cada um de nós aqui, vai dar certo. Curva a tua cabeça, por favor, Senhor. A palavra do Senhor é pregada e ela vem, meu Deus amado, com bastante peso sobre nós, com força, meu Pai amado, da urgência, meu Pai amado, para que nenhum de nós se perca.
para que nenhum de nós continue perdido dentro da casa do Senhor. Ajuda, Senhor meu Deus amado, que esta palavra gere encontro, que esta palavra gere convicção, Senhor meu Pai amado, de serviço a Ti, de vida cristã, de entrega ao Senhor. Ministra fortemente aos corações, Espírito Santo. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem alguém aqui que quer mudar de vida? A partir de hoje? Tem alguém que não aceitou Jesus ainda e fala, eu estou precisando de Jesus mesmo? Tem alguém que quer fazer isso aqui? Você? Você nunca confessou Jesus como Senhor? Não? Você quer confessar Ele agora? Então vem cá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Tem mais alguém que quer fazer isso? Tem? Alguém que está cansado aí de bater cabeça e quer vir para Jesus? Tem mais alguém? Enquanto ele está aqui, eu também falo com você que já é crente, que já aceitou Jesus, mas pode se achar meio desencontrado. O tempo é hoje, o dia é hoje. Amém? Vamos orar pelo Cauã. Cauã, você repete comigo assim. Senhor Jesus, nesta noite eu venho a Ti. Reconheço que sou um pecador e que preciso da Tua graça. Que eu venho à frente, confessando publicamente e eu decido a partir de hoje o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu entrego a minha vida a Jesus. Nesta noite, salva, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no teu livro. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, né? Mais uma vida para o Senhor Jesus. Aleluia.